MEDCOF e MEDCurso. Esses três são cursos que eu tive contato, que eu consigo trazer a minha visão aqui para vocês. Eu tenho um conflito de interesses porque eu utilizo Estratégia Med, tenho uma parceria com eles, mas eu posso falar a minha opinião abertamente. Inclusive, essa foi uma das minhas exigências para fazer a parceria com eles. Antes de começar o vídeo, eu preciso falar que um cursinho ele não te aprova na prova de residência médica. Tem várias coisas que envolvem a preparação. E o cursinho, muito embora ele dê um direcionamento, tem pessoas de todos os cursos que acabam passando em todos os hospitais. Então não existe uma verdade universal de que as pessoas só passam se fizer o cursinho XYZ. Mas vamos lá pro vídeo. Começando aqui pela plataforma do Estratégia Med, é uma plataforma que eu... Primeiro que eu vou mostrar para vocês o curso extensivo. Embora eu tenha acesso aqui a outros cursos, eu preciso falar aqui do extensivo. Extensivo é aquele curso que a gente estuda ao longo do internato para estudar para a prova de residência médica ao longo de um ano inteiro. Os intensivos são os cursos que a gente faz quando está mais próximo da prova e é um curso mais direcionado com uma outra pegada. Vamos lá dar uma olhada. Lembrando que esse aqui vai ser atualizado para o próximo ano, então algumas coisas podem mudar. Tá aqui, curso extensivo 2023, atualizações em cardiologia, cirurgia, o cronograma, dermato, endócrino, todas as áreas aqui do Estratégia Med, psiquiatria, radiologia, tudo que pode cair na prova de residência médica. E antes de entrar em cada um dos específicos, eu vou abrir para vocês darem uma olhada no cronograma. Uma coisa que eu acho bem interessante aqui do cronograma é porque você tem diferentes opções de acordo com o tempo disponível. E o Estratégia Med, na minha opinião, é um preparatório que ele te prepara bem para várias provas. A plataforma ela é muito completa, eu vou já mostrar para vocês. E por ela ser completa, elas têm muita aula, muito volume de conteúdo. E na minha opinião, até mais do que as outras plataformas costumam ter, você consegue explorar e aprofundar o tanto que quiser naquele tema, porque os livros são aprofundados, é um conteúdo diferenciado que meus amigos utilizam para estudar no internato. Já foi inclusive destaque em roda de conversa, que às vezes o professor pergunta: poxa, onde você leu isso? E às vezes o nosso referencial era o Estratégia Médica, e não é um referencial ruim, de jeito algum. Muito embora os professores às vezes tenham críticas, né? Aqui o cronograma de residência médica de 52 semanas, esse é o cronograma que eu vou utilizar no próximo ano, e dando uma olhada aqui, ele te dá o que você precisa fazer em cada um dos dias, né? Na semana 1. E ele vai detalhar o que precisa ser feito passo a passo. Eu vou abrir o caderno de imunizações, ler da página 7 a 25, estudar os seguintes tópicos, depois responder essas questões. E isso é interessante. Esse cronograma bem detalhado, bem com passo a passo, eu acho muito interessante. Eu consigo aqui assistir a aula, ler o material. Então eu posso fazer aqui o passo a passo. Ele recomenda que você faça 2 tarefas por dia e estude 6 dias por semana. Tô falando isso porque eu já conheço esse cronograma. É um cronograma que você precisa de 4 horas por dia para conseguir executar aqui essas tarefas com maestria. Um pouquinho puxado. E além do cronograma em si, eles forneciam, não sei se ainda está aqui presente, uma tabela tipo do Excel que você consegue ir colocando lá seus resultados. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui, essa planilha que eu estava falando. É uma planilha que você usa para preencher o seu curso extensivo do Estratégia Med. E eu consigo ir colocando aqui cada uma das atividades. Eu até comecei a fazer em um outro momento e vou utilizar no próximo ano. Você coloca aqui sim, se acertou ou errou cada uma das questões, ele calcula teu percentual de acertos e depois ele gera um relatório aqui no gráfico, né, que você consegue ver quantos que você está acertando de cada tema, de cada assunto, quantas questões foram feitas, qual o percentual da tarefa que foi completado. É interessante para você sair acompanhando a partir daquele cronograma, porque realmente são muitas tarefas. Por exemplo, aqui de pediatria, são 93 tópicos, né? Inclusive, revisão por questões, desenvolvimento neuropsicomotor. É bem legal esse programa deles do extensivo. Eu tenho isso na realidade em todas as áreas a partir daquele cronograma. É um cronograma bem extenso, né? Porque essa é a versão de 52 semanas. Você precisa de muito tempo para poder fazer. E para quem não quer fazer esse cronograma, tem também o de 40 semanas. Para quem começou em março, você consegue aqui abrir o livro digital e fazer um cronograma semelhante com esse, só que mais encurtado. E é interessante também que você pode adaptar ele, né? E começa com as coisas mais importantes, as coisas que mais caem. Você pode pegar a base disso aqui e acabar montando o seu cronograma também. Tem também ainda o de 30 semanas para as turmas do final de maio. Beleza, agora eu preciso mostrar para vocês a plataforma em si. Então aqui, vamos abrir cardiologia. Todos os assuntos você vai ter aqui na barra lateral: PCR, bradiarritmia, taquiarritmia, fibrilação, flutter. Então vamos abrir aqui de fibrilação para eu explicar para vocês como que funciona. Então aqui no Estratégia Med você vai ter 2 aulas. No caso aqui dessa aula tem alguns tópicos que tem 10, 15 aulas seguidas, principalmente lá de cirurgia, trauma, temas mais extensos e que caem mais. Eu posso ver aqui de FA e flutter. E eu vou ter uma aula de 36 minutos. Que são os impulsos fibrilatórios no coração do paciente. Então a tríade. E a parte 2.
indo em seguida, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juan de Molinari, professor. Pois bem, vocês conseguiram dar uma olhada aí um pouquinho da aula do Estratégia Média e o que eu posso falar para vocês? A aula é boa, direto ao ponto, tem uma didática agradável, a maioria dos professores, aí o Juan de Molinari é muito bom, gosto muito das aulas dele e acho que cumpre com certeza o seu papel e traz teoria e traz questões. Hoje em dia todos os cursinhos de residência fazem assim, então as aulas são todas seguindo esse padrão e eu acho que o grande diferencial do Estratégia Média não está nas aulas, muito embora ela cumpra com o seu propósito. As aulas são boas, mas tem cursinhos que têm aulas melhores, na minha opinião. Porém, olhando para o todo, olhando para tudo aí que você consegue ver, eu acho que a plataforma é muito, muito boa. Tanto é que é a que eu utilizo e que eu escolhi. Vamos dar uma olhada aqui no livro digital. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Cara, a residência médica, cada dia mais, eu fiz o Enare esse ano, né? Acertei 72% como treineiro. Estudei primordialmente aqui pelo Estratégia Média. Eu consigo perceber que está exigindo da gente mais detalhe de conteúdo, principalmente nas provas de São Paulo. Quero estudar para São Paulo e eu vejo que o Estratégia Média ele tem essa profundidade de conteúdo que a gente precisa dominar para algumas das provas. Então aqui, se eu quero me aprofundar em FA, eu tenho um livro, né, um livro-texto de 82 páginas, muito, muito completo sobre o tópico, né? Ele me traz primeiro dizendo quais as questões que costumam cair, e depois ele vai me explicando a teoria, coloca questões no meio disso tudo, faz o exame físico, e isso que eu acho que é o mais completo do Estratégia Média, porque é um livro relativamente rápido, beleza que ele é extenso, mas ele é um livro que é fácil de ler, não é tão complexo de você entender e sair realmente dominando o assunto ao final dessas leituras. Claro que você vai precisar fazer exercício, vai precisar voltar aqui, vai precisar ver isso várias vezes até conseguir fixar, mas é um livro agradável de se ler. Ele trouxe até aqui, ó, questão da USP 2023, e ele me traz qual o plano de cuidados desse paciente, né? Comenta alternativa por alternativa, e isso é bem interessante. Não é um livro muito complicado, ó. Se você for passando, é uma leitura relativamente rápida, caso você já tenha algum contato com esse tema, é óbvio. Tem também a versão do resumo. Esse resumo estratégico, cara, na minha opinião, é ouro. Ouro mesmo. Eu tenho colegas que assinam só o banco de questões porque querem ter acesso ao resumo estratégico. E quando você assina o banco de questões do Estratégia, você ganha também os resumos estratégicos, que são isso aqui. 24 páginas direcionadas só do filé, só o que você precisa saber para a prova daquele tópico. Então é uma versão resumida e mais direcionada do livro. Digamos, eu não tenho tanto tempo para estudar esse tópico, é um tópico que não cai tanto, eu posso ir diretamente para o resumo. Diferente de outras plataformas que às vezes só tem um material de leitura, então aqui é uma pegada diferente. Eu ainda consigo inclusive olhar os slides, que eu posso revisar pelos slides. Às vezes a gente quer acessar os slides do professor para ver um ponto ou outro. Mapas mentais para quem gosta, eu não costumo olhar tanto essa parte aqui de mapas mentais. Mas esse aqui tá até legal. Traz um resumo bem direcionado aqui só do que precisa saber. E você vai ter isso de vários assuntos, de vários temas, que é o pericardiopatias, avaliação perioperatória. Inclusive, eu acho que a plataforma do Estratégia Média, pelo que eu vejo, é uma das que mais tem assuntos. Se você quiser explorar aqui a fundo de quase qualquer tópico, cara, tem muita coisa aqui. E às vezes, por exemplo, se eu não me engano, acho que é o livro de lúpus, tem mais de 100 páginas. Mais de 100 páginas de conteúdo na apostila só sobre lúpus. Por isso que eu falo que ela é muito completa, é uma excelente forma de se estudar. Além disso, na minha opinião, o maior diferencial, né, tirando esses materiais, um diferencial ainda maior, são as questões. O que eu acho fantástico aqui é que a gente consegue filtrar as questões e tem um volume de materiais, né, um volume de conteúdos muito grande. Eu consigo encontrar aqui 149 mil questões, é muita questão. Deixa eu só tirar as questões que não tem comentário, porque eu acho que não faz sentido a gente dar uma olhada. 94.708 questões encontradas. E aqui eu consigo filtrar por instituição, por ano, região, professor, finalidade. Vamos dar uma olhada aqui. Clínica médica, cardiologia, o que a gente estava vendo, arritmias cardíacas, fibrilação e outros taquiarritmias. Então, terminei de assistir uma aula e eu quero, inclusive, estudar FA e Flutter, que foi aquilo que a gente viu. Eu consigo selecionar as questões só desse tópico, só desse tema e subdividir ainda mais, né? Olhar detalhadamente. Beleza, aqui a questão, né? Vou dar uma olhada aqui na questão e, sei lá, marcar qualquer coisa aqui e ver o que dá. Acertei. Aí vamos dar uma olhada aqui no comentário. Olha que interessante, cara. Ele sempre traz te explicando o comentário, assim, pra você entender mesmo que você não saiba do assunto. Ele faz uma pergunta. Estrategista, a primeira pergunta a ser feita aqui é: qual o ritmo? Repare que temos uma arritmia com QRS largo, regular. Essa é uma TV, né? Um ataque cardíaco ventricular. A criança tem pulso? Sim.
Portanto, não estamos diante de uma parada. A criança está estável, então ele te ensina o raciocínio. E depois ele comenta cada uma das alternativas, por que ela está certa ou por que está errada. Acho que isso é um grande diferencial, um baita diferencial da plataforma em relação a banco de questões. Eu acredito que esse aqui chega a ser absurdo. Inclusive, tem vários amigos meus que têm outro cursinho, fazem Medcurso, Medcoff, Média e acabam só para vocês, que é muito bacana, principalmente essa filtragem. O fato da gente ter acesso aqui a muitos simulados, muitas provas, né? Se você der uma olhada aqui nos provões que eles mesmos fazem, aqui é porque eu selecionei errado, mas tem umas listas, uns simulados que eles mesmos criam, que são bem legais, inclusive difíceis pra caramba. Teste final pra USP São Paulo, eu fiz esse simulado aqui, bem difícil ele. Então isso aqui tudo são simulados que foram criados ao longo do ano de 2023. O lado ruim é que são simulados que tem só 50 questões, ao invés de 100, que a maioria das provas de residência tem 100, mas acredito que seja bom. Então, na minha opinião, fazendo prós e contras, vamos colocar aqui escrito o que tem de pró e contra. Prós, na minha opinião, é uma plataforma muito completa, muito boa para quem quer fazer todas as provas do Brasil. Então, se você quer fazer na área, quer fazer uma residência mais específica e quer montar uma base, ter um lugar para estudar tudo, o Estratégia Med é esse lugar, sim. O cronograma deles não é tão direcionado. Isso pode se tornar um contra para quem quer fazer uma prova específica de São Paulo ou um SURSE da vida, que às vezes tem um conteúdo mais específico. Mas para quem quer se preparar de uma maneira geral, acredito que o lugar para começar é por aqui, é através do Estratégia. Então, beleza. As aulas, elas são muito boas, cumprem a sua função, mas na minha opinião não são um grande diferencial. Não é muito melhor do que as outras. Não, cumpre a sua função e é bacana. O banco de questões, aí sim, na minha opinião, é um grande diferencial. Tem muito conteúdo de qualidade. As questões são muito boas. Os simulados que eles preparam também são de nível alto, bem legal. E acredito que o Estratégia Med é uma das melhores opções se você quer estudar de uma maneira geral, principalmente pro Enare, né? Há muito tempo vem sendo do Estratégia Med o topo do Enare, né? E acredito que essa é uma excelente escolha para quem quer se preparar para várias provas aí pro Brasil todo e depois pensar no intensivo para focar na sua prova. Inclusive tem outros cursos aqui do próprio Estratégia e tem também de outras plataformas que a gente vai falar aqui. Mais uma vez falando para vocês, é complicado eu falar de maneira 100% isenta, mas eu tenho liberdade para falar aqui do Estratégia Med como eu preferi. Esse foi até um dos motivos que eu não fiz parceria com outras plataformas, que eu queria ver algum curso específico, algum intensivo, e eu não tive a oportunidade. Inclusive, se vocês quiserem ver alguma outra plataforma, Medway, Aristo, Hardwork, peçam para eles me mandarem acessos que eu posso testar, ver o que eu acho, mandar para vocês. Realmente essas aqui foram as únicas que eu consegui ter acesso, ter contato. Então vamos dar uma olhada agora no Medcoff. Abrindo aqui para vocês a plataforma deles de aulas. Seja bem-vindo ao ambiente de aulas ou área dos aprovados, para os mais íntimos. Vamos lá dar uma olhada no que o Medcoff traz pra gente. Lembrando que esse cursinho aqui é o cursinho queridinho de quem quer fazer USP São Paulo, Unifesp, essas provas lá, essencialmente da USP São Paulo, né? Porque o pessoal é todo de lá, os professores são de lá, os alunos são de lá, todo mundo é de lá praticamente. Mas é uma plataforma muito boa para quem tem esse foco para São Paulo. Eu simpatizo bastante com o Medcoff, acredito que é um produto bom e vamos ver o que tem de bom e o que tem de negativo. Na minha opinião, você vai tomar a sua decisão e eu acho que tem plataformas que se adequam para cada uma das pessoas. Vamos dar uma olhada aqui então. Então, tem a parte de boas-vindas. Falando aqui do que eu sei desse curso, né, o que eu já conheço do Medcoff, que eu já tive contato aqui antes. Essa aqui é a plataforma somente de aulas. Eles têm também uma plataforma de questões, já vou mostrar para vocês. O que eu acho que é bacana aqui dessa plataforma. Para quem quer se preparar para São Paulo, essa é uma excelente escolha. É fato, né, que eles têm muitas aprovações em São Paulo, mas mais uma vez, como eu disse para vocês, o cursinho ele não vai fazer um milagre. Não vai fazer um milagre para como vai ser a preparação de vocês. Então, R1 Extensivo 2023, cirurgia. Aí tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e bônus. Então aqui já tem uma coisa que eu acho muito, muito bacana do Medcoff. O que eu acho é que o cronograma deles termina em julho a agosto. Isso é ideal. Por que eu acho que vale a pena ter um cronograma assim mais intensivo, sabe, mais curto? Porque quando chega em agosto a gente tem que estar preparado para ter visto pelo menos uma boa parte do assunto e atuar no detalhe, atuar no simulado, aumentar nossos percentuais de acerto. Se você for vir conteúdo novo em novembro, dezembro, nas vésperas da prova, dificilmente vai ser um conteúdo que você vai acertar, que você vai matar a questão, até porque as provas estão exigindo aprofundamento nesses conteúdos, um domínio de fato
principalmente se você for fazer USP São Paulo, Unifesp, essas provas mais concorridas. Então eu acho muito bacana isso. Também acho interessante porque eles têm um diferencial bom em cirurgia e clínica, né, que algumas outras plataformas acabam pecando, principalmente é o que o pessoal reclama do Medcurso. Então, vamos dar uma olhada aqui. Trauma, atendimento inicial. Eu dei uma olhada, assisti algumas aulas, ó. A aula muito boa, obrigado, a galera comentando aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa aula. Fala, galera, tudo bem? Em todas as possibilidades. Surpreenda-se você também com a líder em 5G. Sem nenhuma gordura. Ele conseguiu de novo. Mano, cara, deu um pulo aqui pra aparecer na tela. Aqui com vocês, bem-vindos ao Extensivo 2023. Outra coisa também que a galera fala é que as aulas do Medcoff são com especialistas da área. Isso é uma parada que eu acho bem legal, bem bacana. Tipo assim, o cara que dá aula de cirurgia do trauma é um cirurgião com muita experiência nessa parte de trauma. Acho isso legal. Então, começar. E como que a gente começa cirurgia, o módulo de cirurgia, como que a gente começa o extensivo? Legal isso aqui também, dele trazer o que vai ser visto na aula. O estratégia também faz isso. Então, depois do próximo módulo, aí de detalhes conceitos. Bem, dá pra ver que essa aula de introdução ela é bem expositiva, ela não se aprofundou em muita coisa. É normal uma aula ser assim, até mais didático, né, ver uma aula nesse sentido. E o que eu acho legal é isso. Então aqui em janeiro eu tenho definido o que eu preciso fazer em cada uma das semanas. Então, cara, assim como tem lá o cronograma do estratégia, mas aqui já tá subdividido em aulas. Cara, assiste essa aula aqui, depois assiste essa, depois assiste essa. Isso é muito legal. Realmente o formato como eles colocam o cronograma deles é muito bacana. Confesso pra vocês que eu não sei o que significa essa classificação, amarela, verde, vermelha. Talvez tenha alguma coisa a ver com o número de vezes que isso cai na prova de residência, o quanto que aquele assunto é cobrado, costuma ser cobrado. Acho que pode ser isso. Até porque aqui, ó, trauma, classificação verde, que é um tema que cai pra caramba em prova de residência médica. E às vezes a gente tem que ver primeiro o que cai muito, né? Trauma, e depois me aprofundar em outras coisas, tipo ali cirurgia infantil. Então, beleza, tá aqui, aí tem extensivo cirurgia e tem isso até julho. Depois ele me traz um bônus, né? O bônus, então, aquela aula mais robusta, né? Mais profunda, de R+, plantão de dúvidas, bônus de transplante de fígado, então as coisas extras aqui que eles colocaram e que certamente não estava dentro das outras aulas. Então, um bônus aí que eles acabaram colocando para os alunos. Agora vamos dar uma olhada aqui, clínica médica, pediatria, GO, preventiva. Então dá pra ver que eles têm isso de todas as áreas e segue sempre esse mesmo padrão, esse mesmo sistema aqui, né? De semana 22 você vai assistir a aula de gemelaridade, semana 23 cuidado de LGBTQIA+, semana 24 câncer de mama avançado. E outra coisa legal, né? Eles trazem tipo um PDFzinho. Então o Medcoff, eles têm uma ideia de que você não vale a pena ler apostilas, né? Eles são contra apostilas, inclusive. Dá uma olhada aqui nesse PDF que eles mandaram. Então o PDF ele é como se fosse um resumo da aula. Eu já dei uma olhada aqui nesses PDFs, ele é bem legal, bem direcionado, material bacana, parece aquele material lá do resumo estratégico. Tem até questões aqui. Eu pessoalmente gosto muito dessa modalidade de ensino do Medcoff, acho que é interessante, completo, mas também não é direto ao ponto, então eu acho isso às vezes é bom, mas às vezes pode ser ruim, sabe? Ser uma coisa que você não consegue direcionar. Agora isso aqui é muito legal. Você tem no CoffBot, né? Ele consegue te dizer o minuto exato da aula que te fala sobre aquele tópico. Então eu clico aqui. Vamos ver na aula de cirurgia sobre pancreatite aguda, né? Acrescenta-se também recentemente digestões com... E aí ele carrega a aula no momento em que ele falou sobre aquele tópico. E isso é muito bacana. Tem umas 3 aulas aqui onde eu consigo me aprofundar visualmente sobre aquele aspecto, né? E correlacionar aqui a questão com outras questões ou com a explicação aqui. Tá bem explicando aqui justamente o que é pancreatite crônica, qual o tratamento. Ele ia começar a falar do tratamento e a pergunta era sobre o tratamento aqui para o paciente, né? A melhor conduta. Então isso eu acho muito interessante do banco de questões do Medcoff, é diferente dos outros bancos de questões, com certeza um baita diferencial. Além disso, tem aqui também os flashcards, assim como tem nas outras plataformas, os flashcards do Medcoff. Eu inclusive já usei alguns flashcards aqui, dei uma olhada, vamos ver como que é. Vou marcar aqui somente os novos. O que eu acho ruim dos flashcards é que eu não consigo usar, tipo, sei lá, 200 flashcards por dia, não tem um limite, acho que é de 20 por vez. Então, eu respondo necrose acústica aguda, aí eu coloco como médio, a partir disso ele vai me dar aquele flashcard pra ver de novo, né? Peraí, vamos dar uma olhada aqui na imagem. Tá aqui a imagem. E eu consigo olhar a imagem e ver a resposta daquele flashcard, né? Acho interessante esse formato deles
colocarem os flashcards pra gente responder aqui dentro da própria plataforma. E esse negócio é legal também de tarefas mínimas, então ele coloca o que você precisa fazer em cada semana, o mínimo que você precisa fazer em cada uma dessas semanas, né? Tá aqui no extensivo de R1, e aí tem aqui, ó, 28 semanas, e aí as tarefas que eu preciso fazer em cada uma das semanas para preencher o mínimo, sabe? Isso é bem legal, acho interessante, acho que vale a pena ter isso aqui na plataforma, é bem legal. São 2.000 questões aqui, que é o mínimo que você tem que fazer para completar alguma coisa, né? Porque tem gente que não consegue conciliar, acaba se perdendo, e por isso que tem tarefas mínimas. Um diferencial também aqui no Medcoff, a gente tem provas comentadas de R+, tem muita prova de R+, coisa que não tem ainda no Estratégia Média, eu sei disso, e acho que isso é um diferencial sim da plataforma, acho que é muito bacana do Medcoff. Tem aqui os editais de provas de residência e o CoffBot, né, que você pode simplesmente colocar a sua dúvida, pancreatite crônica. Isso aqui é legal na teoria, mas na prática não faz tanta diferença assim não, na minha opinião. Marcar aqui qualquer coisa, dar uma olhada aqui, beleza, e sempre seguindo esse padrão aqui que eu mostrei pra vocês, né, bem legal. Comentário muito bom. Dá pra perceber até aqui que as duas plataformas, elas seguem padrões semelhantes com algumas diferenças. Então, acredito que o Medcoff e o Estratégia Média vem seguindo essa nova onda de cursinhos de residência médica. É um novo formato, um formato que você consegue ver no conforto da sua casa, diferente de como que funciona com o Medcurso, que é o próximo que a gente vai falar aqui. Antes de passar para o Medcurso, eu preciso falar para vocês que o cursinho, mais uma vez, ele não é um grande diferencial, não vai fazer toda a diferença do mundo. As coisas que eu tenho a favor do Medcoff, acredito que é legal que eles trazem um cronograma que acaba rápido, né? Então em julho, agosto, você está terminando o cronograma, aí você vai focar no HIIT, que é um intensivo lá, mais focado na sua prova, nos temas que realmente caem na prova. Isso é muito legal. É muito bacana porque eles não dão enfoque em apostila. Realmente, às vezes não dá tempo do aluno ficar lendo a apostila. Mesmo que seja interessante, muitas vezes ele lê para ter um domínio maior daquele assunto, responder muita questão, né? Ler a apostila, responder muita questão faz diferença. Porque as provas estão exigindo um grau diferente agora de profundidade, mas é claro que o grande diferencial ainda é responder muita questão. E, inclusive o Mentoria Residência, que é uma outra plataforma que eu divulgo, ele cresceu a partir disso. Os cursinhos, eles te dão o conteúdo, mas muitas vezes eles não te dão um direcionamento muito bom. Você precisa fazer muita coisa sozinho e é uma jornada difícil. Tem um vídeo no meu canal analisando minha opinião sincera sobre o Mentoria Residência. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo. Na descrição desse vídeo você consegue acessar e comparar também, sendo que ele é diferente. Ele é um acompanhamento para a prova de residência médica. Mas vamos falar do clássico Medcurso, com a caneca mais famosa do mercado, né? Alimente-se dos seus sonhos. Que coisa top. Cara, a caneca é muito bonitinha, né? Muito legal, é a caneca clássica e todo mundo já viu essa caneca alguma vez na vida aí nos stories, a galera postando. Tem o símbolo deles aqui embaixo, borracha. É muito legal, uma caneca muito bacana. Até botar aqui. E eu recebi isso aqui, ó, de presente deles. De onde tiver a caneca, né? Tá todo empoeirado, inclusive, poeira doida. Mas é isso aqui, ó, uma caixinha, botou Dr. Guilherme Nunes Miranda. Caixinha toda bonitinha aqui, muito legal. Você abre e tem dizendo, né, um pouquinho do que saiba porque 9 a cada 10 vagas são do Medgroup. Não sei se essa estatística aqui é verdade, mas tudo bem. Aí tem aqui, ó, Medcurso versus ensino tradicional. Cara, os caras realmente revolucionaram a educação médica há 15, 20 anos atrás. Realmente é uma empresa que a gente tem que respeitar com o que eles fizeram, sabe? E aqui a caixinha e vem a caneca dentro, bem bacana. Além disso, bem bonito, inclusive, o presente. Eles acabam mandando isso para todos os estudantes de medicina e mandaram também aqui, ó, uma apostila deles. É bem legal também a apostila. E acho que insuficiência cardíaca, explica a teoria. Sendo que o Medcurso foi o primeiro grande grupo, né, a primeira grande plataforma de residência, e no final tem as questões deles e aqui o gabarito das questões. Foi o primeiro cursinho, né, a ser criado, realmente foi um baita diferencial e eles trouxeram essa abordagem didática para a medicina, coisa que a faculdade não tem, os professores não ligam, os alunos precisam ler em livros textos às vezes difíceis pra gente entender, até porque a gente vai estar vendo aquilo pela primeira vez, e é de se tirar o chapéu com o que o Medcurso fez. É realmente um baita cursinho. O que tem de bom do Medcurso? E assim, eu já tive contato com os materiais deles ao longo da faculdade, vi as apostilas, já estudei pelas apostilas, já vi algumas coisas dos produtos deles, e eu posso falar pra vocês, as aulas são um baita diferencial. Realmente a didática das aulas, o estilo de conteúdo,
conteúdo, o formato como o conteúdo é repassado, não existe nenhuma plataforma ainda que fez algo parecido, na minha opinião. Acredito que a forma como eles se expressam, a forma como as aulas são montadas, afinal, eles estão há 20 anos fazendo isso, são muito, muito didáticas. Então, se você quiser realmente entender medicina, não se importar com a sua nota de residência, não quer destruir a prova agora de cara, quer realmente entender medicina, também é uma boa escolha, é uma boa opção, mas acredito que para a prova, para passar na prova, principalmente quem quer as mais concorridas, precisa de um algo a mais que muitas vezes não está disponível no Medcurso. Então, a minha opinião é que eles têm muita didática e esse é o diferencial do Medcurso. A plataforma deles parou um pouquinho no tempo, agora está se atualizando mais e isso que deu margem para as outras crescerem. Outra diferença gritante é o fato do Medcurso ser em auditórios. Então, você precisa ir lá na semana específica, toda segunda ou toda quarta ou todo sábado. Depende de cada capital, né? Eles têm auditório no Brasil todo. E aí você vai lá naquele auditório, fica sentado, começa a assistir a aula e vai ver aquele conteúdo lá durante 4, 6 horas seguidas de aula. E é isso, basicamente é isso. E durante a semana tem os exercícios e a apostila para você ir acompanhando, né? No caso, essa é uma apostila do MED. O primeiro ano de cursinho é o que eles chamam de Medcurso. Então é o básico, né? É focado em entender o assunto, acho que é uma opção boa e é interessante o Medcurso, muito legal e muito didático. O MED é um pouco mais focado na prova. Esse aqui é uma apostila do MED, não é do Medcurso. Então é uma apostila já mais direcionada. É uma apostila diferente, né? E as outras plataformas novas vieram com essa pegada de rasgue suas apostilas, esqueça as apostilas, mas tem gente que gosta disso aqui. Eu sei que o que diferencia é fazer muito questão, responder muito questão, ter muito domínio de responder provas, né? Com certeza, para passar numa prova, você precisa responder provas. Porém, o material do Medgrupo é sensacional. Não tenho o que dizer em relação a isso. Os contras, acredito que é muito chato você estar rodando num ciclo do internato, você está fazendo outra coisa e ser obrigado a assistir a aula daquele tópico. Então, eu posso estar rodando na clínica médica, mas eu sou obrigado a estudar pediatria porque eu estou no Medcurso de pediatria na semana de pediatria. Isso é um grande retrocesso e atrapalha muito porque a pessoa fica com 2 cronogramas para cumprir, o do seu internato e o do cursinho. E isso que abriu margem para várias outras surgirem, né? A minha opinião realmente do produto é que ele é bom, ele te dá uma base, mas ele é insuficiente, principalmente nas partes de cirurgia, USP, Unifesp, Unesp, Unicamp, provas mais difíceis, é necessário que você se aprofunde, você faça um intensivo depois, você tenha uma outra abordagem no curso de residência médica. Então, infelizmente não tenho acesso à plataforma do Medgrupo, eles colocam várias coisas para impedir que as pessoas acessem, tirem fotos, e eu não tenho como mostrar aqui para vocês. Eventualmente no futuro, se eles tiverem interesse, eu consigo mostrar com mais detalhes, mas eu já vi os conteúdos, acreditem, são muito bons, muito boas as aulas. A plataforma de questões ela é inferior a essas duas que eu mostrei. Eu acho que tem muita questão, tem muita coisa, tem os comentários, mas não tem o mesmo volume, não tem o mesmo grau de profundidade. Inclusive uma coisa interessante é que no Estratégia Med, se você tiver alguma dúvida, você pode comentar lá e eles vão te responder. Os professores sempre respondem, cerca de 5 dias no máximo responde e você recebe a notificação mostrando o seu comentário, né? E tem muita resposta boa lá. No Medgrupo também tem a resposta, né? Não sei se os professores respondem, mas tem a aba de perguntas. Geralmente eu vejo que os alunos perguntam entre si, ficam compartilhando informações lá do Medgrupo entre si. Então, esse aqui foi meu vídeo. Eu falei bastante de todas as plataformas. Uma coisa que eu não falei ainda e que eu vou resumir agora para vocês é o preço. Então, o preço do Medcurso ele é na faixa dos R$15 mil por ano, então dá R$1.400, R$1.200, eu não sei quanto que está hoje, eu não assinei, mas R$1.300 é mais ou menos a mensalidade do Medcurso e você vai fazer durante 2 anos. Então tem o Medcurso e tem o Med. Então sai um investimento aí na casa dos R$25 mil a R$30 mil, um pouquinho menos que R$30 mil, é bem caro. E isso também que deu abertura para outros produtos. Quando a gente está falando de Estratégia Med e Medcoff, a gente já cai para uma faixa de 8 até para uns R$5 mil, assinar alguma dessas plataformas aí em momentos de Black Friday, em momentos de desconto maior, dá para conseguir assinar mais barato. Então, a minha opinião, o que eu acho? Eu acredito que se você for comparar custo-benefício, não tem como comparar. Eu gosto muito do Estratégia Med, principalmente para quem vai estudar mais geral e depois especificar o assunto que você quer. Cada plataforma tem o seu grande diferencial. Tem uma que é melhor em cirurgia, tem uma que é melhor em preventiva, tem uma que é melhor em clínica médica. Mas o que vai te fazer passar, cara, é responder muito simulado, responder muito questão, ter um cronograma de revisões.
tem uma estratégia diferente, uma abordagem vencedora para estudar na prova de residência médica. E eu espero que esse vídeo tenha conseguido mostrar para vocês um pouquinho do que é. Tem muita gente que comentava lá no meu canal e realmente as 3 plataformas são boas, os 3 produtos são bons. Você tem que ver o que mais se adequa ao seu caso. Se você quiser,